lá. Bom, eu sou o Cláudio, eu sou coordenador do programa de acessibilidade da Copel. Só para corroborar as palavras, todos os casos que dentro do programa corporativo de acessibilidade, existe um grupo que é o Grupo Urbanístico de Acessibilidade. Ele trabalha dentro do Ministério Público e todos os casos que chegam em relação a postes, estais, relacionados com a calçada, a gente, junto com a prefeitura, a gente faz reuniões e a gente ajuda. No dia a gente solta também a Copel e lá tirar o poste da frente. A gente vai sempre junto com a prefeitura, porque às vezes não é só o poste, às vezes é o alinhamento medial que tem que puxar, às vezes é o calçamento que tem que mexer. Então, todos os casos que chegam ao Ministério Público são resolvidos. A gente está com 2 casos agora, que vou dizer que todos resolveram, porque os 2 últimos estão fazendo o projeto. Então, esses 2 últimos não foram resolvidos. Esses são desses, não estou mentindo. Desse Danilo Peçanha, especificamente dos postes no meio da ciclovia, tinha poste, tinha árvore e tinha muro. Então, esse caso já foi para o papel, então está sendo visto. Então, todos os casos, só para dizer que estão dando encaminhamento lá dentro do papel também. Quanto à questão aí do edifício óleo, não sei o que dizer, posso levantar. Do edifício óleo. Do edifício óleo a Copel ligava uma luz para a portaria, porque tinha um motor de água que tem que puxar água. Há 6 meses. Só que aí eu mandei um ofício para cada um, a advogada ligou, doutor Mário, calma, é só uma reunião, para a gente conversar. E aí no dia, eu mandei o ofício, no dia da reunião, o síndico me chegou falando que o elevador tinha sido religado pela empresa que fazia a manutenção, porque então tinha sido autorizado pela comissão, porque ele fazia assim, vamos marcar uma reunião hoje, como estamos aqui. Gente, vamos ligar um elevador, um só não vai cair, porque a Copel falava, tecnicamente, se ligar os 2, cai. Não pode. Então eles deixaram os 2 parados. 6 meses, 22 andares, 20 andares. Você está entendendo? Então, assim, quando chegou no dia da reunião, o elevador não estava funcionando. Porque se não estivesse funcionando, o que eu ia fazer? Eu ia ter que demandar a Copel para que a Copel tomasse providência para pelo menos não funcionar. É impossível, certo? As pessoas estavam vivendo a base de vela, chegavam à noite de vela. E eu estava gerando um fator de um novo incêndio, que é o que o Roberto nos orienta lá. Então, são e as negociações dependem dessa parte. Foram concretizadas? Continua, porque é o seguinte, a minha discussão agora é com a seguradora. Eu estou no limite da justa causa, porque quando eu chego no juízo, a juíza, eu sempre pego uma juíza ou outra da segunda etapa, a doutora Ana Lúcia, extremamente competente, ela fala, doutor Mário, só não tem uma justa causa. Eu falo, mas por que, excelência? Porque eu estou tratando a legitimidade aqui. Quando é que o Ministério Público, quando que o Ministério Público tem legitimidade? Quando há uma situação de risco de ameaça ou violência à pessoa idosa. Boa tarde. Desculpa, acho que falei antes um pouquinho do tempo. Só para encerrar, eu já te dou a palavra aqui, meu amigo. Beleza. Então, assim, se a pessoa idosa está com dando carro, está discutindo, outro dia, no caso concreto, atendi 2 filhos, 30, 40 anos, o que houve? Minha mãe de 60 arrumou um namorado de 40 e está dando tudo para ele, eu quero que o senhor tire ele de casa. Eu falei, desculpe, o senhor veio no lugar errado. Acho que o senhor tem legitimidade, o senhor procura um advogado, vai na defensoria pública, porque sua mãe não está numa situação de risco pessoal, ela está numa situação afetiva. Ela pode resolver isso na vara de família, mas não é questão de idoso. Desculpe estar com a palavra, meu amigo. Boa tarde, doutor, tudo bem? Eu sou o Luiz, sou do CVI, sou vice-presidente do CVI, do Centro de Vida Independente, sou deficiente visual, estou aqui com o Nogueira, que é o presidente, com o Ricardo, com todos os amigos. Boa tarde a todos também. Eu só queria esclarecer um assunto com relação a portador ou pessoa com deficiência. Sei que até a nossa lei brasileira e outras leis estão erradas, né? Porque uma deficiência, infelizmente, a gente não porta. A gente porta um celular, uma carteira, a gente pode deixar em cima de uma mesa, em cima de qualquer, uma escrivaninha, em qualquer lugar, né? A deficiência, infelizmente, não se porta, se tem. Então, é pessoa com necessidades especiais ou pessoa com deficiência. Deixa eu te dizer. Obrigado. É só o meu nome, desculpe. Luiz. Luiz. Isso. Veja só, eu já fui chamando a atenção de forma inversa. Eu falava pessoas com necessidades especiais. A pessoa com deficiência, isso está agora consolidado na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa. E a doutora Rosana Pevergões falou, Mário, não fala assim que eles não gostam. Não, pessoa com deficiência. Isso agora, o Mário vai esclarecendo. Nós temos
a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, através do decreto 6989 de 2009, ele passou a fazer parte da letra constitucional. Isso até o doutor Ricardo Tadeu Marques da Fonseca reconhece, que deixou bem claro. Não é nem emenda, é letra constitucional. Então já consolidou o termo nacional e internacional de uma pessoa com deficiência. Como eu falei no meu título ali, eu falei incapacidades limitadoras. Não é só para idoso, é para todas as pessoas. Você foi uma pessoa que, ao mesmo tempo, teve uma limitação de capacidade. Então, o título da minha fala foi esse. Eu tomei cuidado, porque a Rosana me chamou a atenção de um lado, e hoje me chamou a atenção. É uma semântica meio complicada aí, mas como eu falei, eu sou especialista, mas trabalho com a questão jurídica, e eu sei que sempre a palavra, falou-se antes aqui, Cascais falou de Hannah Arendt, e falou também de Foucault. E Foucault trabalha com discurso, e você sabe, quando a gente muda uma palavra, a gente muda um paradigma. Por exemplo, na área da infância, eu admito que chamam de menor infrator, é criança ou adolescente. E agora nós temos o Estatuto da Juventude, que vai até os 29 anos, nós só temos do 30 aos 59 anos para sermos adultos. Então nós temos que ter cuidado com essa nomenclatura toda, porque muda o paradigma. O paradigma é passado pela proteção integral e não é direito penal. Isso é uma mudança muito forte. E Hannah Arendt falava isso, são condições humanas existenciais. Eu estou chamando os idosos de envelhecentes. Nós somos todos envelhecentes. Você só, aproveitando o que eu vou falar, só deixar bem claro, talvez você conheça o doutor Roberto Nogueira, que é um juiz federal do Pernambuco. Ele participou conosco agora do Seminário Internacional da Acessibilidade, ele tem deficiência aos membros superiores, tá? E ele concordou comigo, porque se existe um decreto, o decreto 5296 de 2004, tá? Que regulamenta as leis 10.098 e 10.048, que são as leis máximas da questão da acessibilidade. E ele coloca a NDR 950 como referência, e lá na NDR 950 está escrito piso deverá ser plano e antiderrapante sob qualquer condição. Ponto. Então, na medida que o arquiteto colocou, isso até uma pesquisa que o Cascais fez, ele descobriu que existe sleep degree, reconhecendo de escorregabilidade, que nos Estados Unidos, por exemplo, você não pode comercializar um piso se não tiver esse coeficiente de escorregabilidade bem demarcado na cerâmica. Tá? Então, se eu coloco o piso derrapante, eu estou sim cometendo um crime doloso do eventual. Porque se eu, como profissional, como arquiteto, como engenheiro, eu tenho que ter ciência da lei, eu tenho que ter conhecimento de que aquele piso é derrapante. E se eu escorregar no piso, machucar ou morrer, eu posso sim ser indiciado pelo crime de dolo eventual. Porque eu sabia da consequência presumível da minha presença técnica. Obrigado por essa discussão jurídica, só para falar. Quem pensava assim era Franz von Liszt, em 1881. E essa teoria é muito interessante para a Alemanha. Promotor, só complementando, desculpe, só a única que eu ali questionei, não é questão de pessoa com deficiência ou com necessidades especiais, é só o portador, só a palavra portador. Tirar o portador. Isso, que infelizmente a gente não porta, né? Se a gente pudesse portar, a gente deixava em casa, eu deixava minha cegueira em casa e ia para casa sem cegueira, né? Eu chegava aqui enxergando tudo, imagina que maravilha, se eu pudesse portar. Eu quero colocar uma questão. O objetivo desse seminário é achar soluções. Discutir semântica, de fato, foge um pouco ao conhecimento de todos que estão aqui em média. O Brasil já desperdiçou décadas discutindo semântica. Eu já cansei de ir a seminário e ver o indivíduo voltar feliz da vida porque mudou uma denominação. Se nós usássemos a denominação mais rude possível, mais ofensiva, mas tivéssemos arrumado as nossas calçadas, se as escolas tivessem tradutor Libras, se os ônibus fossem acessíveis, se a nossa vida fosse melhor, com certeza o Brasil seria outro país. Agora, à medida que nós discutimos semântica, nós damos oportunidade às autoridades esperar a decisão. Quer dizer, está na hora, gente, de nós procurar soluções. Esse é o desafio do engenheiro. Senhor promotor, sou Ricardo Vilaria da Costa. O nosso amigo Roberto aqui me conhece há muitos anos no Ministério Público. E o que eu tenho...
advogado. Então, sou testemunha viva que o Ministério Público funciona. Tá? Não sei quantos procedimentos, já chegou em centenas e alguma coisa do tipo, mas dezenas, com certeza, sei que tem vários. Tá? Tudo que a gente faz é filmado, fotografado, é com número de protocolo, que foi o que o senhor falou. Né? Prova. Tem que constituir prova. Muitos dos amigos meus falam, mas eu fui lá no Ministério Público e ninguém tomou alguma coisa e falou, cara, você levou prova? Você... eu não, fui lá e reclamei. Não, amigo, o direito não funciona dessa forma. Você tem que ter prova do que você está falando. E estou aqui para relatar para vocês, não quem está falando a verdade, tá? Pelo menos o doutor Zé Américo, o nosso amigo Roberto, a doutora Rosana, na minha concepção, funciona. Eles nunca deixaram de fazer, nunca deixaram de responder e de levar à frente um procedimento que eu abri no Ministério Público. Eu moro em Curitiba desde 2008. E desde 2008 que procuro o Ministério Público direto, um dia atrás do outro. O Roberto já viu o vídeo. A Marechal Deodoro, eu fiz vídeo dela de todas as lojas, de uma ponta a outra, com uma canetinha de fio e um gravador. Tá? Então, assim, o que ele falou funciona. Ela é fazer prova, constituir prova, levar o Ministério Público, abrir o procedimento e funciona. Às vezes, não precisa, isso nem prova, basta que tenha uma situação concreta. A gente não consegue fazer abstrações. Olha, deveria ser o ideal, a gente não trabalha com o ideal, a gente trabalha próximo disso. A questão, Roberto, só do dizer é o seguinte: existe um instituto chamado erro de proibição direta ou indireta. Não basta conhecer a lei. Todos nós temos a potência, se fosse potencial, possivelmente se include, o que é certo e errado. Mas tem situações que nós não conhecemos, e porque nós não conhecemos na prática, nós não somos obrigados a conhecer a lei, porque a lei, ela tem uma inflação muito grande. Agora, quando você é especializado, busca um consultor, o consultor tem que saber, por isso que eu acho que ele tem uma consultoria, mas demanda uma responsabilização administrativa, não no penal. No penal é mais sério, é mais grave. Aí, exatamente, administrativamente eu contigo. Agora, para criminal, a gente não consegue condenar com base, é muito difícil. Estou te dizendo isso, eu sou professor de direito penal. Sou promotor de direito penal. Não tem como. Por exemplo, carvão mineral. Sabe que o carvão mineral precisa ser com registro, não é isso? Você lembra do último churrasco que vocês fizeram em casa, que acabou o carvão, você foi buscar no posto? Isso é crime ambiental, 90 dias de cadeia, porque é uma prisão legal. Vocês sabiam disso? Carvão mineral sem inscrição. Vocês sabiam disso? Eu, como promotor, eu mando arquivar, porque a pessoa não está fazendo isso. Isso foi um caso concreto, que o vizinho reclamou que estava muito barulho no churrasco. O policial entrou, o cara chamou, toma uma cerveja, toma uma carne. Como ele era um policial da área florestal, ele sabia disso. E ele viu o carvão lá e falou, tá todo mundo 90 dias. Aquela lei fala assim, é prisão legal. É por isso que a pessoa fala, quando você entrar no meio ambiente, mata o policial, você tem direito a habeas corpus. Porque o meio ambiente na proteção criminal, você tem chamada prisão legal. A lei determina que ele fique preso, até interrogatório. Imagina uma coisa dessa. Então, a lei não é tão dura assim. Por isso assim, eu tenho muito medo do eventual, porque ele pressupõe tudo. A gente tem que provar. Eles têm que provar. Mas é que eu falo assim, não tem má fé, não é dolo eventual. É dolo direto. Ele tem que responsabilizar. Doutor Márcio. Como eu já chamei de portador, pode me chamar de Márcio, mas eu vou ter mais. Fica bom. Eu entendi a mensagem. É o que eu ia falar de Foucault, como o Foucault fala, o importante é a mensagem. Nós temos um processo comunicacional, não de descrever o que é certo e errado, por isso eu digo que aprendi muito, Ricardo, mas para compreender melhor a nossa própria coexistência. Eu concordo plenamente com o seu comentário a respeito de Foucault, quando se muda o termo, se muda o paradigma. E essa questão da deficiência, havia um estigma com a palavra deficiência, que agora com Deus, então é pessoa com deficiência, sempre pessoa. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer do meu entusiasmo e da minha admiração pelo trabalho do Ministério Público. Felizmente, aquelas tentativas de cortar exatamente não deram certo, graças à providência divina. Eu acho que se ainda existe no Brasil uma instituição que tem credibilidade no povo, é o Ministério Público. Eu sou prova viva, assim como o Rick, de já ter precisado do Ministério Público, no caso do Martinho Bosa, a doutora Terezinha Carolina me atendeu muito bem, resolvemos tranquilamente.
E o doutor José Américo é formidável. Nós temos um grande amigo, o engenheiro Roberto, que vai, eu sou do Centro Universitário Inter, que vai fiscalizar. Também sou por fora. Ah, que coincidência, viu? Mas um prazer. O engenheiro Roberto vai fiscalizar, e a fiscalização dele nos favorece, porque ele nos mostra, às vezes, aspectos que passaram despercebidos, e eu tenho um orgulho que eu não consigo deixar de contar. O Dr. José Américo nos fez uma visita, a mim, que sou coordenadora do Serviço de Inclusão do Inter, e ao nosso coordenador de Direito, o professor André. André Peixoto, assim, desculpa, eu fui professor dele. E agora eu estou velho demais. E o Dr. José Américo nos visitou, a nosso convite, lógico, e nos propôs implantar no Centro Universitário Inter, porque ele considera uma instituição inclusiva, uma disciplina no curso de Direito chamada Direito das Pessoas com Deficiência. E ele quer implantar no Inter. Então eu tenho uma grande gratidão por esse reconhecimento dele do nosso trabalho e pelo trabalho do Ministério Público. Eu queria deixar aqui esse meu depoimento. Vocês têm aí esses amigos. Doutor, só uma perguntinha. O que tem precedência? Patrimônio histórico ou direito do cidadão à segurança? Vou fazer um discurso jurídico. Quando você tem conflito entre bens jurídicos, esses bens jurídicos devem ser ponderados, mas não podem ser relativizados em razão do desenvolvimento social. É uma questão fundamental. Hoje está assim. O que é um bem jurídico? É um interesse juridicamente coletivo. Ah, o senhor falou a mesma coisa. Não. O que é um interesse juridicamente protegido? É o interesse da coletividade de todos. Quando um patrimônio histórico-cultural causa uma redução do desenvolvimento social, individual e coletivo, ou seja, todos nós temos o direito de emanciparmos subjetivamente, se isso ficar limitado, eu tenho que fazer uma compatibilização, sob pena de a gente ter que voltar para as cavernas. Não podemos mais viver em sociedade. Então, eu não posso dizer que o patrimônio histórico-cultural em si é um valor. Ele é um valor enquanto trouxer segurança social. Por exemplo, a vida é um bem jurídico. Mas a minha vida não é melhor do que a do Fernandinho Beiramar. Eu não posso matá-lo por isso. A vida é um sistema de valor que causa uma estabilidade social. Imagine, senhores, se não fosse proibido matar. Ninguém estaria aqui hoje, só por videoconferência. Porque o valor vida ele traz uma segurança. Eu vou sair de casa, que eu sei que as pessoas não vão pular em cima de mim. E assim é o patrimônio histórico-cultural. Ele é um valor social para causar uma estabilidade social, uma segurança. Eu sei que eu vou lá e vou ver a Mona Lisa do Louvre. Uma pessoa não pode pegar a Mona Lisa e repintar. Eu vou tentar corrigir uma falha. Não. Porque isso pertence a todos. Agora, se ela tiver que percorrer o mundo, porque as pessoas hoje não têm problema de mobilidade, de acesso, isso tem que ser facilitado. Então nós temos que compatibilizar, não podemos relativizar, porque todo direito individual foi uma conquista civilizatória, humanitária, com sangue de muita gente boa, uma luta que nós não podemos recuar. Discuto com vocês e trago para vocês, por exemplo, uma questão relacionada à redução da patrimonialidade penal. Eu sei que era para a maioria que deve ser favorável, eu sou absolutamente contra. Eu acho que a patrimonialidade penal tinha que ser de 29 anos. 29! Vocês não é ridículo, doutor. Um garoto com 16, 15 anos sabe o que ele está fazendo. Ele sabe, porque ele não é louco. Em 1927, o Tobias Barreto falou: existem loucos e que existem menores. Eles têm discernimento, só que eles não sabem o que fazer com isso. Nós hoje, talvez não saibamos. Tem gente que não consegue ficar sem um aparelho celular, discute com a namorada, está com o celular na parede. Isso é um adulto infantilizado. Não teve infância, precisa ter infância, precisa ter adolescência. Sabe quantos anos nós temos para adolescer? Deixar de ser criança e passar a saber que é ser adulto? 6 anos. Nós somos crianças durante 12 anos e durante 6 anos eu tenho que aprender a ser criança, aprender a ser adulto. Eu quero reduzir a idade da idade penal. Com essas novas informações, alguém já vai parar para pensar. Entenderam a questão da acessibilidade? A questão do confronto de bens jurídicos é que o confronto de bens jurídicos eu tenho que ver o que é importante para a sociedade, mas eu não posso abrir mão de conquistas civilizatórias. 18 anos é profundamente necessário. Piaget falava de 0 a 7 fica tudo. Kohlberg, que é o autor norte-americano, fala que até os 20 anos. No Japão, a idade de qualidade penal é 20 anos. No Paraguai, 14. Sigam esses exemplos. Que é um mundo como o do Paraguai, sem nenhuma menosprezo ao Paraguai, 14.
querem um mundo igual ao Japão, querem um futuro 20, 25, como é em Hamburgo, na Alemanha, 29, como tem que ser. Na França, não se pode adotar com idade inferior a 35 anos. Na França, quando se anda com a bicicleta, mesmo segurando como o Royal Man, sunga mesmo, sobre o petit pavé da rua 15, toma-se a bicicleta. Se tiver carteira de habilitação, perde ponto na carteira, senão ele pode ter, por a repetição, prisão civil. Vocês entendem a questão? Não é? A questão é cultural, por isso que eu vim falar hoje. Eu concluo lá, eu trouxe um texto, eu sempre quando eu falo, eu faço um texto para ter uma referência. No meu texto eu falo acessibilidade, direito de todos. O Ricardo falou isso aqui. E no final eu digo, nós todos temos o dever legal de fiscalizar e prevenir todo tipo de ameaça aos direitos relacionados à acessibilidade. Ponto. Somos todos responsáveis. Só isso. Agradecemos ao Dr. Mário Luiz Ramidoff pela sua exposição. E o Ricardo Mesquita pergunta, quer saber se alguém tem alguma pergunta sobre a apresentação deles ou alguma dúvida. Senão nós já vamos para o intervalo, um breve. Muito bem. Idoso. 60 de 65. Já menos de 63. Então, desculpe só interromper, os senhores sabem que tem idosos a partir dos 60 e o idoso com a categoria de classe 65, por exemplo, passagem gratuita. Nós, o Instituto de Engenharia, após esse evento que estamos realizando ontem e hoje, eu sou o presidente do Instituto, estou presidente do Instituto, e a gente resolveu ontem, assim por uma medida de continuação desse seminário, para ter um sentido de todo esse processo, nós estabelecemos que vamos fazer aqui uma Câmara de Tecnologia e Acessibilidade, que nós vamos trabalhar conjuntamente com os que nos estão aqui, o Cascais, o Ricardo, o Roberto. Nós vamos dar um jeito de capturar ele para cá. Se, aliás, ele ainda não é sócio do Instituto, nós vamos ter que torná-lo sócio. E nós vamos fazer essa principal discussão aqui. E, com certeza, aqui nós teremos o nosso fórum para fazer as nossas solicitações e termos como aliados ao Ministério Público. Só uma colocação. Acredito que no final tenham resoluções, se puder passar uma cópia ao Ministério Público e o que for requisitório. Então nós temos assim, eu participo de fóruns e a gente sempre assim, demanda requisitória e demanda deliberativa. E se tiver demanda requisitória, é só ressalvar, porque a cada demanda lá no procedimento passa o número do protocolo do senhor, que é o presidente, e o senhor possa disponibilizar todos os seus. Mas a do Ricardo já está assignada. A do Cascais, eu vou precisar do relatório técnico do Cascais depois sobre essa questão das linhas. Boa tarde, eu sou Alberto Nogueira. A propósito dessa conversa belíssima, mais uma vez, do Ricardo Mesquita, queria lembrar que eu estou portando aqui uma cadeira, né? Eu, Luiz, não fique bravo, na verdade, estou usando uma cadeira motorizada, paguei R$7.000. Hoje isso já está R$8.000, uns 3 meses atrás era 7. E isso sobe, que é uma coisa louca. Nós estamos pagando imposto sobre esses produtos que estão recolhidos aqui nessa cadeira. Eu acho que os senhores nenhum, as senhoras da senhora, pagam imposto pelo uso das suas pernas. Eu acho que não, mas eu pago. Sou obrigado a pagar, senão eu tenho que ficar depositado em casa. Bem, essa cadeira, aqui em Curitiba, qualquer cidade da região metropolitana, eu acho que eu devo dar exceção para Rio Grande e Belo Grande, que são montanhosas, lá eu consigo sobreviver, muita dificuldade, consigo. Mas nessa cidade, essa cadeira aqui dura 4 anos. Numa cidade como Maringá, eu visitou o Marechal Rondon, ainda não vi, mas uma cidade como Maringá, uma cadeira como essa aqui, dura 14 anos. Você veja o que é nossa plana, bem adaptada, até com certo capricho que houve em Maringá, e
nós temos assim essa diferença. Então imagine o tamanho do prejuízo que nós estamos tirando do nosso bolso e que muitos não podem ter acesso. Graças a Deus eu tive acesso a uma cadeira dessa. Muitos companheiros colegas não tiveram. Portanto, cercearam o seu direito livre-arbítrio, de decidir direito de livre. E também, com referência aos hotéis, nós já fizemos vários encontros em Curitiba e reunimos quase 200 pessoas no Hotel Barra Suite, que ele tem uma montanha e tanto para subir quanto para descer. Aí vai lá na garagem, aí eles pegam o elevador e sobem, porque é impossível entrar. Mas era o único hotel, há cerca de 8 anos atrás, onde podíamos fazer eventos. Agora nós estamos na iminência de fazer algum evento, a pedido da Secretaria de Estado da Saúde. Não temos condições, porque não temos um local adequado, um hotel adequado no nosso Curitiba. Isso é lamentável.